Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber nessa noite um dos políticos de maior protagonismo no estado do Rio de Janeiro. Ele foi prefeito de Paracambi, foi deputado estadual com vários mandatos, foi presidente da Alerj e ultimamente ocupava um cargo de relevância na estrutura do governo federal, secretário de Assuntos Federativos. Eu me refiro ao ex-deputado André Ceciliano. Boa noite, deputado. Boa Sempre noite. deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. É um prazer recebê-lo. Eu queria começar o nosso papo, a nossa conversa, falando de uma notícia fresca que foi divulgada essa semana, que dá conta de uma recuperação da popularidade do presidente Lula. O Instituto Quest mostrou que o presidente Lula voltou a se descolar. A aprovação estava muito perto da desaprovação. Estava quase que pau a pau, 50-50. Algo próximo disso. Agora não, a aprovação descolou e a reprovação caiu. Qual é a sua análise? O senhor que até pouco tempo estava dentro do governo, participando do dia a dia da tomada de decisões, qual é a sua análise para essa recuperação? Bem, primeiro, lembrar que o presidente Lula retomou o Pacto Federativo no ano de 23, retomou o governo e teve que reestruturar o governo, retomar alguns ministérios que tinham acabado. Né? E foi um ano difícil, teve o apoio do Congresso Nacional, aprovou muitas medidas importantes, aprovou a primeira parte da reforma tributária e o país, Ricardo, nesses últimos meses, você não via desde 2015 tão bem assim, economia crescendo, desemprego em baixa, inflação no centro da meta. Então, todo o trabalho que foi feito em 2023 começa agora a aparecer e a retomada da aprovação do presidente Lula está se dando com a retomada também do crescimento econômico, como eu disse. Crescimento econômico, agora, desenvolvimento o curioso econômico, é que recentemente, com a retomada do emprego. há uns 3 meses, já havia sinais de recuperação do crescimento, do crescimento econômico, mas havia algumas declarações do presidente em relação à guerra no Oriente Médio e tal, aquilo tudo gerou um certo desgaste. E ainda assim a popularidade não aparecia em recuperação. Mas agora, finalmente, começou a acontecer. E um dos aspectos da recuperação que me chamou a atenção é que ainda o presidente é mais reprovado do que aprovado entre os evangélicos, mas a diferença caiu. Ou seja, está melhorando a posição dele também entre os evangélicos. Aí, qual é a sua leitura? Bem, primeiro, como eu disse, né, nós temos hoje uma coisa que a gente não vê desde 2015, que é o crescimento econômico, desemprego em queda e inflação dentro da meta. Eu acho que isso tudo é um trabalho de 2023, com apoio do Congresso Nacional, retomada do diálogo com os governadores, governadoras, prefeitos e prefeitos pelo Brasil inteiro, e esse era meu papel juntamente lá com o ministro Padilha. Essa questão da aprovação ou não em relação aos evangélicos, você precisa também, Ricardo, voltar um pouquinho lá em 22, quando nós tínhamos 33 milhões de brasileiros passando fome, né? Com a retomada do Bolsa Família, a retomada do Mais Médico, Farmácia Popular, vários programas e projetos que atendem especificamente essa camada da população. Não os tratos em relação à religião, mas da população que mais precisa. Baixa renda, que precisa, onde há um contingente de evangélicos muito grande. Isso. Então, e a gente precisa retomar a normalidade. A igreja é importante, faz um papel belíssimo, principalmente as igrejas evangélicas e católicas, que, é a minha opinião que eu vou dizer aqui, se não fossem as igrejas evangélicas e as igrejas católicas aqui no estado do Rio de Janeiro, nós já teríamos vivido aqui uma guerra civil. Né? O trabalho que eles fazem aqui é excepcional. E desvincular a política da religião. Muitos usaram a política em 22 dentro das igrejas. O pastor precisa pregar lá a Bíblia, precisa falar de Deus, de salvação. Né? Isso é fundamental e a gente precisa disso. Né? E a política tem que se dar em outro momento, a política vai se dar no momento da eleição. Então, eu acho que essa retomada da aprovação é fruto, né, do ano de 23 e desses primeiros meses de 24,
onde o presidente Lula, com seus ministros, tem estado presente, tem retomado alguns programas. Eu te falei agora, Bolsa Família, Mais Médica, Farmácia Popular. A Minha Casa Minha Vida tinha 184 mil unidades de Minha Casa Minha Vida paralisada, Ricardo. Né? A gente ouviu muito falar de Casa Verde e Amarela, não tem uma entrega de uma Casa Verde e Amarela no Brasil. Né? Retomada do PAC, onde atende a infraestrutura, né? A retomada das obras, das duplicações, das BRs, dos portos, dos aeroportos. Eu acho que a economia começa a girar e isso é o que a gente vê com, por exemplo, o menor desemprego dos últimos anos. Então é fundamental que a gente possa retomar esse desenvolvimento econômico para dar uma saída para a população que mais precisa. Eu queria saber também a sua opinião. Eu tenho uma visão crítica de alguns aspectos de erros, a meu juízo, da esquerda brasileira em relação a alguns temas. A esquerda se deixou capturar pela pauta identitária. Isso trouxe muito desgaste, ou seja, deixou de lado a pauta que o presidente Lula enfatiza, que é a defesa da melhor qualidade de vida para os brasileiros, para os menos favorecidos, para ficar cuidando de pauta identitária, enfim, que são assuntos importantes, que não devem ser relegados, mas não podem estar acima das questões fundamentais, que são as questões relativas ao povo brasileiro. E isso ficou muito marcado. Daí, então, esse prejuízo eleitoral, entre aspas, entre os evangélicos que ficaram amedrontados com esse tipo de pauta. Como é que você vê? Quero saber se você faz esse tipo de autocrítica, se você concorda, você que é um quadro histórico do PT, como é que você vê essa questão? Isso não se dá, eu diria, não pelo partido, e sim por algumas figuras do partido, sim, que radicalizam naquelas posições. Vou dar um exemplo, o presidente Lula é contra o aborto. Fala sim, isso diariamente. Sim. O Lula casou uma vez, a esposa faleceu, casou de novo, depois faleceu, casou de novo. Ele, a vida inteira, foi a favor da vida. Sim. E quer mais a favor da vida, como criar as condicionantes para que a camada mais pobre da população possa ascender socialmente, através das universidades públicas, através dos programas sociais. E é isso que o presidente faz, como você falou, a área social. Agora, o nosso partido é um partido plural, que defende... que tem essa autonomia da defesa. Sim, que é importante, mas não pode isso prevalecer sobre outros aspectos que são fundamentais. Mas isso a gente tem a oportunidade agora no governo de reafirmar as nossas marcas, de reafirmar as convicções do presidente Lula. A gente vai retomar, o Brasil está retomando o crescimento econômico, está no caminho certo. Agora, com o Congresso ajudando mais uma vez em 2024, com a regulamentação da reforma tributária, nós vamos voar, não tenho dúvida, apesar dos juros altos. Esse é um problema. E outra coisa, Ricardo, eu sou a favor, e o presidente Lula, nos 2 primeiros governos dele, foi sempre responsável, teve sempre superávit, nunca teve déficit. Exato. O mundo inteiro tem superávit. Todos os países dito desenvolvidos têm hoje, tem déficit público. Sim. E tem o mercado falando que pode ter 25 bi de 0,2, 0,3 de déficit, não é nada. O déficit dos Estados Todos Unidos os países envolvidos têm déficit de mais de 3%. Depois da pandemia, inclusive, os déficits foram ampliados no mundo todo. E o presidente Lula tem essa responsabilidade, né, com as contas públicas e tem também a responsabilidade social. Então, essa retomada com responsabilidade é isso que a gente vai ver daqui para frente. Outra coisa que eu acho que é complicada, na meu juízo também, é a questão do relacionamento com o Congresso. O Congresso é majoritariamente conservador, tem um perfil mais conservador. E o governo é um governo de marca progressista. Quer dizer, dá para chegar a algum tipo de consenso, voltando à sua experiência lá no Palácio do Planalto, que estava no dia a dia da articulação política, juntamente com o ministro Padilha, dá para ter algum tipo, porque enfim, não há digamos, a mínima proximidade do campo ideológico. Os projetos do governo apontam por uma direção e a maioria do Congresso quer outra coisa. O Congresso Nacional, a meu ver, Ricardo, faz uma queda de braço com o Judiciário. Quando o Judiciário fala, por exemplo, da questão do aborto, nas especificidades lá da legislação, ou fala mesmo na descriminalização da maconha, esse é um tema que a direita se apropriou. Sim. E a direita faz esse jogo, e é com o judiciário, não é com o executivo. Por exemplo, a saidinha, a mesma coisa. Você tirar direito do preso que está já para sair do sistema. Mas esses temas, quer seja a discriminação da droga, a questão do aborto ou mesmo a saidinha, é um embate justamente do legislativo
com o judiciário. Mas nessa ideia entrou o presidente Lula também. Mas porque teve que vetar pontos do projeto de lei. Sim. E aí acaba o governo ficando no meio e acaba refletindo. E reflete especificamente nos evangélicos. Porque alguns líderes evangélicos usam esses temas, né, para se aproveitar do momento político, para desgastar o governo. E é isso que acontece, isso é fato. Todo dia a gente vê o STF indo numa direção, o Congresso fazendo uma queda de braço em outra direção. E quem sofre, quem está no meio dessa tensão é o Executivo. Mas eu não tenho dúvida, o Legislativo ganhou uma força muito, muito grande a partir de 2015, com a eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Depois veio o Temer. As emendas impositivas do orçamento empoderou ainda mais. O Legislativo, na verdade, divide, digamos, a administração do orçamento com o governo federal. Ele tem um poder fenomenal. Acaba dividindo o poder de maneira objetiva, porque, afinal, ao resto, ao cabo, o que consta é o orçamento, é a divisão dos valores que serão aplicados em favor da população. Então, de novo, o Legislativo ganha uma força muito grande a partir de 2015 com a eleição do Eduardo Cunha. Com a ascensão do Temer, cassação da Dilma, o protagonismo do Legislativo é total. Agora tem essa divisão em relação ao próprio orçamento, que é o que a gente chama de orçamento discricionário. O que o governo pode investir? O governo vai investir esse ano entre 65 a 70 bilhões de reais. E o Congresso vai ter 54 bilhões de reais de emenda. Olha então, é quase a mesma 40, coisa. 45% de todo o quase recurso. igual o peso de um e de outro. Então, mas isso é o protagonismo que o Legislativo tomou. Eu acho difícil, essa correlação de força não vai mudar tão cedo. E é isso que a gente tem que aprender a conviver. Então, a disputa com o Congresso, com o Parlamento, guardado lá as questões de costumes e mesmo que você coloca de alguns pontos, é a disputa pelo orçamento. É a disputa pelo orçamento. Então, quando o presidente de uma casa fala um pouquinho mais lá, mais ríspido com esse ou com aquele ministro, o que está em disputa ali é o orçamento. Então, de novo, foi o empoderamento do parlamento. Pois é, esse empoderamento me parece uma coisa típica do parlamentarismo e, no entanto, nosso regime é presidencialista. Eu acho que isso aumenta o choque entre os dois poderes, né? Tem uma distorção aí no modelo, mas a gente precisa conviver. E o presidente Lula é craque nessa área. E ele está muito bem com o presidente Lira e com o presidente Rodrigo Pacheco. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje com o ex-secretário de Assuntos Federativos, ex-deputado, ex-presidente da LERJ, André Siciliano. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-deputado André Siciliano, ex-secretário de Assuntos Federativos. André, assuntos federativos, como é que foi essa experiência em Brasília? Você, tanto tempo aqui no Rio, com toda a história política no Rio de Janeiro, de hora para outra você é catapultado a secretário de Assuntos Federativos, passa a coordenar caravanas federativas pelo Brasil, aproximando o governo dos prefeitos dos estados brasileiros. Como é que foi essa experiência? Que tipo de avaliação você faz desse período que você ficou em Brasília? Primeiro que por determinação do presidente Lula e do ministro Padilha, desde o primeiro dia, lá em Brasília do ano passado, era retomar o diálogo federativo com os governadores e governadoras e com os prefeitos e prefeitas. Sim. E a gente interagiu bem, Ricardo. A gente, já desde os primeiros dias de janeiro, a gente teve um papel importante lá em algumas demandas, por exemplo, a mudança do percentual do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, em relação ao censo de 22. Tinha alguns problemas e a gente foi atender um número imenso de prefeitos já nos primeiros dias de janeiro. Isso possibilitou a gente falar, por exemplo, com todas as associações de prefeitos da federação, as associações de todas as regiões, das 5 regiões do Brasil. E a gente começou a acompanhar também os consórcios de governadores, já a partir de janeiro. Foi uma experiência bacana, é outro mundo, né? Você fala com os ministros, você fala com os ministros do judiciário, você fala com os governadores diariamente, convidando, convocando, preparando lançamento de programas, preparando anúncios do governo federal, onde você convida o governador, a governadora para falar ali naquele momento. E isso tudo a quem decidia era o meu ministério, era a nossa equipe. Era a nossa equipe. Né? Eu convidava e a gente escolhia ali os prefeitos, a prefeita, o governador, a governadora, que usaria da palavra. Isso fez com que a gente pudesse ter esse leque de abertura e a gente... também por determinação do nosso ministro Padilha, inventamos a caravana federativa. Pois é, que achei bem interessante, porque é uma iniciativa do governo indo ao encontro dos prefeitos do Brasil todo. Né? Para você ter uma ideia, nós levávamos 35, 36 ministérios de 37. Sim.
você levar lá na ponta, lá na unidade da federação, né, todos os técnicos do Ministério da Cidade, da Saúde e da Educação, não só dos ministérios, também dos órgãos, como o FNDE, FUNASA, IBGE, como o IBAMA, ICMBio, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, SERPLO e os bancos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES. Quando do Norte, o Banco do Amazonas. Quando no Nordeste, o BNB, em alguns casos, o BNB e Banco do Amazonas. Então, foi uma experiência muito bacana, fiquei muito feliz. Você viaja ao Brasil, se você quiser viajar, todo dia tem coisas, né? Por conta das 27 entidades federativas dos municípios, também dos consórcios dos governadores, né? Brasil Central no Amazônia, Centro-Oeste, Brasil Central no Centro-Oeste, consórcio da Amazônia na Amazônia, consórcio COSUD, que é o Sul e Sudeste aqui, é o nosso. Então a gente viveu, andou, fez reuniões, dialogamos com governadores e governadoras, demandas que chegavam via ao nosso ministério, demandas de estados e de municípios, e também das associações nacionais, né, como a Frente Nacional do Prefeito, como a Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Brasileira dos Municípios. E a gente interagiu com as representações dessas entidades a nível Brasil e com muito êxito. Nós conseguimos fazer essa retomada da reaproximação do governo federal com os estados e municípios. No ministério do qual você fazia parte, comandado pelo ministro Padilha, da articulação, se tinha como tarefa fazer aproximação, como diz o próprio nome, fazer articulação junto ao Congresso. E houve muita atenção nessa articulação, a ponto do presidente Lira se declarar rompido com o ministro Padilha e tal. E eu sei da sua boa relação com o presidente Lira, sei que já tinha essa relação desde a eleição dele. Eu lembro quando ele foi candidato à presidência da Câmara, você chegou a fazer um ato aqui na Alerj. 20 de janeiro. Eu me lembro disso. Sei, portanto, da relação. Feriado, juntamos 19 deputados federais. Exatamente, eu me lembro disso. E sei, portanto, da sua relação com ele. Como é que você relata essa tensão? Que tipo de momento foi mais delicado na sua avaliação dessa briga entre o presidente Lira e o ministro Padilha, e você no meio ali, enfim, entre ovos, tentando apaziguar essa situação? Relata pra gente como é que foi isso. De novo, né? Eu falei há pouco, o parlamento tomou uma dimensão a partir de 2015 imensa, não só pela questão do orçamento em si, das emendas impositivas, mas também por essa relação. Foi muito empoderado no governo do presidente Temer e no governo do Bolsonaro. Sim. O parlamento tomou muita força. Aí você tem uma entrada de um novo governo, aí tem as tensões dos cargos nos estados. Aí você tem essa disputa pelo orçamento. Eu acho... Mas o Lira dizia que tudo que ele combinava com o Padilha não cumpria. Não, eu não. Eu quero fazer aqui a intriga do bem. Eu sou fã do Padilha, sou fã do Lira. E na política pode tudo, menos deixar de dialogar. Isso já passou, essa tensão. O próprio Lira, em um momento, falou que foi até um pouquinho mais ríspido ali. Um pouco, né? Você cedeu. Mas isso é do jogo, né? Na política você pode quase tudo, menos deixar de dialogar. E a disputa é o orçamento, a disputa é a ocupação dos cargos no Estado, não pelo Lira, mas sim pelos líderes, pelo líder da base e de novo, né? Quando você tem um governo chegando, você tem que tirar quem está lá no cargo e botar o governo novo. E isso não teve como acomodar, porque muitos partidos que estavam na base do governo anterior estão na nossa base. Então você tem essa tensão mesmo de você tentar solucionar a ocupação do espaço. E a física já disse que os corpos não podem ocupar no mesmo espaço. Então é por aí, essa tensão natural da retomada dos cargos e o próprio orçamento. Então, mas isso já passou. André, o presidente Lira e o presidente Rodrigo Pacheco deu uma demonstração para o Brasil imensa o ano passado. Nós votamos coisas importantes. Primeiro, é a reestruturação do governo. Depois, essa questão de nós tirarmos o teto de gasto e construirmos o arcabouço fiscal. Uma votação importante, né, com apoio do parlamento. Depois, os programas retomada do Mais Médicos, todos os programas que tiveram que passar. Mas o arcabouço é muito contestado, inclusive no PT, né? Semana passada, inclusive, o deputado
Lindbergh me ligou para falar de um outro assunto, conversamos, ele fez uma crítica tão contundente, dizendo que o governo está imobilizado, porque se deixar saúde e educação dentro do arcabouço, sem qualquer tipo com restrições, sem liberdade para investimentos, ele acha que o governo não vai conseguir prosperar e avançar em áreas que são estratégicas no juízo A aprovação do arcabouço possibilitou que o governo pudesse avançar em algumas medidas antes impensadas. Você já pensou em taxar os fundos dos super ricos? Foi isso que aconteceu ano passado. Retomou várias mensagens que foram aprovadas que está possibilitando o governo arrecadar mais esse ano. Sim. E quando você faz o país crescer, arrecadar mais, você tem mais recursos, porque você tem os percentuais condicionais para a saúde e para a educação. É natural. O Lindbergh não está errada, porque no primeiro momento se pensou que teria um engessamento de você não poder mais fazer investimentos, mas flexibilizou para cá, para lá, com responsabilidade fiscal. E o presidente Lula, de novo, eu vou dizer aqui, Ricardo, nos 2 primeiros governos dele, 1 e 2, todo ano teve superávit. Todo ano. Agora, o ano passado foi um ano difícil. Um ano que tinha um esqueleto de precatórios. Esse ano também não deve ter superávit. Deve talvez um pequeno déficit. O que se busca é o equilíbrio das contas, Sim. É o déficit zero. E até então, tem conseguido isso. Até junho, a arrecadação foi muito superior. Mas a expectativa é de um déficit 0,25, né? A votada no Congresso. Então, a gente tem que perseguir isso. Quando o país cresce, você arrecada mais. Isso que a gente precisa... Agora, quando você tem um juro de mais de 10%, quando o mundo inteiro, em alguns países, tem juros negativos e você tem aqui um juro real significativo, o segundo maior do planeta, isso Sim. é muito duro para a economia. André você tem uma Siciliano. transferência de renda brutal do setor do comércio, da indústria, para o setor financeiro. Eu vou trazer a nossa conversa para o Rio. Você deixou a Secretaria de Assuntos Federativos a pedido. E deixou, pelo noticiário, pela informação que temos, para pleitear a vaga de vice-prefeito na candidatura à reeleição de Eduardo Paes. É isso mesmo? Você está... recentemente eu vi, inclusive, uma manifestação da Federação das Favelas em favor do seu nome também para vice-prefeito de Eduardo Paes. Como é que está essa articulação? Qual é a sua expectativa em relação a esse cargo? Enfim. Bem, uma conversa do presidente Lula com o prefeito Eduardo Paes antecedeu a minha saída, né? Porque o presidente, e palavras do próprio Eduardo para mim também, indagou ao Eduardo em relação ao vice, se ele tinha resolvido o vice. Ele falou que não, que ia resolver no mês de julho, possivelmente no final de julho. E o presidente disse, o André vai se desincompatibilizar no dia 5 de julho, de junho, e eu quero que ele seja seu vice. Foi essa conversa do presidente Lula com o Eduardo Paes que fez com que eu pedisse o afastamento no dia 5 de junho, né? E eu sou o soldado do meu partido, do meu presidente. Então, por determinação do presidente, eu pedi o afastamento, o desligamento, porque eu só tenho chance de ser vice na chapa do prefeito Eduardo se eu estiver afastado, desincompatibilizado do cargo. Sim. Mas, como eu disse, no ano de 22 eu já assumi um compromisso que o presidente Lula me convocou para eu ser candidato ao Senado, e dessa vez não foi diferente. E como é que está a conversa com o Eduardo Paes? Você tem tido conversas reiteradas? Há quantas anda essa negociação? O Eduardo, o prefeito, a gente tem um maior respeito e carinho por ele, o presidente Lula também. É uma disputa, né? Na política... Ele parece que é uma chapa puro sangue, pelo menos é o que diz. Dizia anteriormente que era Pedro Paulo, plano A, B e C. Hoje já se coloca em dúvida se é Pedro Paulo ou não. Quer dizer, fala-se na possibilidade de Eduardo Cavalieri. Enfim, há muita coisa se movendo nos últimos dias. Tenho reparado que nos últimos 15 dias esse assunto está sendo movimentando muito nos bastidores. O que você tem observado, André? Não, primeiro dizer também, não só a Federação de Favelas da capital, do Rio de Janeiro, que apoia o nosso nome, também os partidos, PT, obviamente. Também os partidos estão demandando por parte do Eduardo a vice-prefeitura. Com outros nomes também que não são só o meu. PDT, PT, Solidariedade, PCdoB e PV, os 5 partidos que estão compondo essa aliança, já falaram com o Eduardo que querem indicar o vice. O nome, aí nessa conjuntura, é um nome que será escolhido. Na política, a gente pode quase tudo, como eu já disse, menos deixar de conversar. Então não existe o impossível na política. Nós estamos dialogando, conversando, a convenção ainda não se deu.
Você acha que E se aí Eduardo tudo Paes, pode acontecer, inclusive ele sair com chapa puro sangue. se Isso é você fato. acha que se ele sair com a chapa puro sangue, vai deflagrar uma crise nesses partidos aliados ou não? Porque tem esse aspecto, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, que o PT vai ter que compulsoriamente estar com o Eduardo. Eduardo é a base do presidente Lula em 26, portanto, na eleição de 26, o Lula precisa de um palanque forte no Rio de Janeiro e Eduardo vai ser a base desse palanque. O que você acha? Olha, o Lula teve um palanque forte no Rio de Janeiro em 22. O Marcelo Freixo teve 39% na capital, intenção de votos, 39% dos votos na capital. O total ele teve 29% no estado inteiro. O estado foi 29. E foi uma base considerável. Nunca aconteceu de um candidato em segundo lugar ter mais de 25% e nem para o segundo turno. Ele teve 29%. É um fenômeno. Então a gente teve uma base forte, logicamente, com a prefeitura da capital, com o apoio do Eduardo Paes, essa base aumenta. Sim. E a chance aumenta. Eu não tenho dúvida que o PT seguirá com o Eduardo, independente do vice ou não. Estou sendo muito sincero aqui, cara. E eu também seguirei com o Eduardo. Agora, logicamente, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o próprio PDT, tem lideranças essa dissidência que poderão em favor do Tarcísio. fazer outro caminho, né? O voto O Lindbergh tem defendido isso publicamente. Parte dos votos progressistas podem estar a caminho de outro candidato. Mas isso é da política, a gente precisa conversar, dialogar e ter essa unidade, independente de quem quer que seja o vice, se é do puro sangue ou se é dessa frente, a gente precisa estar juntos, porque 26 está logo ali e a gente precisa ter um palanque forte, mais forte ainda no Rio de Janeiro. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com André Siciliano. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-deputado André Siciliano, ex-presidente da Alerj. Deputado, eu queria falar um pouco dessa relação do governo federal com o Rio de Janeiro. Durante o período em que o ex-presidente Bolsonaro esteve à frente do governo, havia uma crítica reincidente do prefeito Eduardo Paes, que embora Bolsonaro fosse do Rio, ou pelo menos tem a sua base política no Rio, ele pouco fez ou nada fez pelo Rio de Janeiro. Cheguei até a perguntar isso semana passada aqui ao senador Flávio Bolsonaro para que ele expusesse o contraponto a esse tipo de crítica. Eu queria então que o senhor relatasse para a gente que mudança houve nessa relação do governo com o Rio de Janeiro. Há informações, eu tenho informações de investimento na área de transporte, 5 bilhões de financiamento para a compra de ônibus, BRT, recuperação do BRT, mas faz um balanço mais geral dessa retomada da relação do governo federal com o estado do Rio e com a capital, obviamente. Então, é isso que eu ia falar agora. Primeiro, não só com a capital, não só com o município do Rio de Janeiro. Nós temos exemplos de financiamentos de ônibus elétricos, de obras de infraestrutura na Zona Oeste, por exemplo, de mais de 5 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, Ricardo, tem o financiamento da saúde. Tudo que o governo federal repassa para os municípios e para os estados mensalmente. Isso, você tem uma base grande no ano. Só a retomada, o cofinanciamento para a saúde da capital foram mais de 400 milhões de reais que foram incorporados no teto, que a gente chama teto de alta complexidade e de atenção básica, que é o MAC e PAP. Então, são mais de 400 milhões de reais que ficam incorporados ao teto, que todo ano o governo do município do Rio de Janeiro receberá mais 400 milhões. Direito do capital, tá? Direito do município do Rio, não é a favor. Mas foi o presidente Lula, com a ministra Anísia, que olhou não só para a capital, como para todos os municípios do Brasil com aumento de teto. Quando você incorpora, você recebe anualmente. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, financiamento para ônibus elétrico, para Campos de Goytacazes, mais de 500 milhões de reais. Em Costas, aqui para o Rio de Janeiro, mais de 400 milhões de reais para a capital. Eu estive presente com o presidente Lula em Magé, onde foi entregue 832 casas da Minha Casa Minha Vida. Investimentos em creche, em escolas de tempo integral, em centro educacional unificado, aqueles CELS, em equipamentos públicos para todo o estado do Rio de Janeiro, não só para a capital. Então essa é a retomada. Você não viu uma entrega de uma Casa Verde e Amarela nos últimos
4 anos do governo Verdade. anterior. É. Você não viu a retomada de investimento em nenhuma obra importante. E olha que a Petrobras agora está se debruçando para a retomada do polo, né? Lá em Itaboraí, para a retomada da indústria naval Isso também. é extremamente na importante, capital. é o compromisso do presidente Lula do presidente Lula e também da presidente Magda, em relação Chambriard, a investimentos que já está no Brasil, não só no no Rio de mas Janeiro. no Brasil. Eu não tenho dúvida que investimentos para Nordeste, para o Sul, com a retomada de grandes obras de construção de navio, nós vamos ter Pernambuco, Deputado, Rio deixa eu Grande do fazer uma Sul, crítica aqui de uma coisa. vários outros. Tá. Aí, só a escola técnica, foi anunciado 6 novas escolas técnicas Tá. aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, não só para o Rio de Janeiro, não só para a capital, como para todo o estado e para todo o Brasil, né? Nós tivemos o PAC, são 65 bilhões de reais, que a gente chama PAC Seleções. PAC Seleções, com investimento em escolas técnicas, com ampliação, Sim. saúde, atenção básica, com policlínicas, com clínicas, com centro de regulação de ambulâncias e mesmo SER, regulação propriamente dita, mas investimentos na área social, para que a gente possa atender com creche, né, as mães que tanto precisam trabalhar, com escola de tempo integral, né? Então, é a retomada do investimento não só no Rio de Janeiro, como todo o Brasil. Só o PAC Seleções, 65 bilhões de reais. Tem um número grande Deixa eu fazer aqui agora uma de crítica retomada que eu queria que a gente não viu no governo anterior. que eu queria fazer ao senhor, mas obviamente saber a sua posição, porque é uma coisa que me deixa indignado. É a situação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Nós estamos há 1 ano e meio com a ministra Nise à frente do Ministério, que é obviamente uma ministra proba, enfim, preparada, séria. No entanto, não houve mudança no panorama desastroso dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Há pessoas, o secretário Soran chegou a dar uma declaração, e houve também uma audiência pública na Câmara de Vereadores, comandada pelo vereador Paulo Pinheiro, com participação inclusive do presidente Caiado, que teve uma reunião com ela, dizendo o seguinte: olha, pacientes cariocas com câncer estão morrendo porque não tem assistência na rede federal do Rio de Janeiro. Várias pessoas estão morrendo. Ou seja, a rede federal está sucateada, foi sucateada ao longo do tempo, esteve sucateada no governo de Jair Bolsonaro e continua sucateada em 1 ano e meio do governo do presidente Lula. Agora, houve uma decisão de transferir o Hospital do Andaraí para a Prefeitura do Rio. E parece que está em estudo também o fatiamento da rede. Um hospital vai para o EBSER, outro hospital vai para a Fiocruz, outro hospital vai para uma ONG, Nova Conceição, ou seja, vão fatiar a administração, pelo menos é isso que foi noticiado nos jornais, mas o fato objetivo é que não mudou nada até agora, deputado. Isso me deixa inconformado, porque é uma situação que atinge diretamente o mais necessitado, que não tem plano de saúde e não tem a quem recorrer. Ricardo, é fato, você está certo. Tem uma área que a gente não conseguiu ainda mudar, que ao longo dos anos, como você falou, de décadas, sim, né, não foi sofre. Só que não mudou. São os hospitais federais, que o Rio de Janeiro tem uma distorção, que é o estado que tem maior unidade de saúde do governo federal, que é o Rio de Janeiro. E aí a alta complexidade fica nessas unidades. Também, mas a questão do câncer também não é só obrigação do governo federal, do estado, do governo dos municípios. Isso é a rede, ela se completa, é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Mas é de fato sim, é um gargalo, é um problema que está sendo enfrentado. Você deu o exemplo agora da transferência do Andaraí para o município, mas está se buscar algumas alternativas, como você falou da IBSER, entregar para a fundação, para que a gente possa ter o melhor modelo para esse modelo ser replicado nos outros hospitais. Isso é um problema sério e isso deixa a gente indignado, porque são pessoas que estão ali para fazer uma cirurgia, para ter um tratamento digno, por exemplo, do câncer, e não está tendo. E aí vem a história que esses hospitais são controlados pela política historicamente. Historicamente sim, mas a decisão do governo é tirar essa interferência política. E no começo, novamente, houve interferência política. E buscar uma solução. Algumas pessoas da área de saúde próximas ao PT fizeram indicações também lá para esses hospitais, que também não funcionaram, foram todas ineficazes.
Mas a questão política, ela é inerente, uma eleição, como eu disse há pouco aqui, quem ganha a eleição governa, quem ganha a eleição ajuda a governar. Sim, sim. Né? Mas o mal não está aí, o mal está falta de financiamento, reabertura dos leitos, que a gente sabe, está tudo socateado, precisando de obras físicas importantes. E um dos impedimentos também é que a contratação de pessoal. Você não pode reabrir leito sem pessoal, e aí não contrata. A Assembleia garantiu mais de 1.700 servidores de apoio para os hospitais federais com uma medida judicial que nós tomamos há pouco tempo, né, há 3 anos atrás, pela Comissão de Saúde, Comissão Permanente da Saúde da Assembleia, pela Marta Rocha. Nós fizemos uma ação onde nós impedimos mais de 1.400 servidores que prestavam serviço de apoio, como enfermeiro, médico, mesmo o apoio mesmo propriamente dito, porque a desassistência seria ainda maior, salvo engano, foi final de 2021, essa liminar. Mas é fato, tem problemas e o problema está sendo enfrentado, e a decisão do presidente Lula e da ministra Dilma é fazer esse enfrentamento e buscar uma solução. Não será a única solução, não é só pegar o problema e repassar para o município ou para o Estado, mas buscar uma através... Até porque vai ter que continuar financiando. Da Fiocruz, não vai mesmo o município ou outros encaminhamentos. Até porque vai continuar financiando. Obviamente que as entidades de classe reagem, não querem e tal, fazem manifestação, gritam, mas é a única saída, é preciso mudar esse panorama, não pode continuar como está. Outro assunto é o seguinte, como é que nós vamos, qual é a sua expectativa em relação ao PT? Porque o PT, e aí no Rio de Janeiro, sempre, mas nacionalmente, sempre subordinou as suas ações regionais ao projeto nacional. Na verdade, o projeto nacional elegeu o presidente Lula, agora reelegeu o presidente Lula, então o partido vai abrindo mão de espaços no Brasil todo. E até que ponto isso pode tirar, digamos, a vitalidade do partido das suas bases? Porque o partido acaba tendo que abrir mão da disputa política em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro, por conta do projeto nacional. Eu vou dar o exemplo da capital. Nós poderíamos ter como candidato o Marcelo Freixo, que filiou-se ao PT, o próprio Lindbergh Farias, que foi vereador na capital. Mas por projeto nacional se conversa, né? O fato é, a eleição municipal ela é descolada da nacional. Logicamente, todo mundo está fazendo campanha agora em 24, pensando em 26. Não só o meu partido, como todos os demais partidos. Mas a gente precisa ter a grandeza de, com os nossos apoiadores, com os nossos partidos que estão no governo federal, precisa ter grandeza também de abrir mão aonde o partido A ou B tenha um candidato mais competitivo, e isso fica claro que o PT está fazendo isso em várias capitais do país e está convergindo para os nossos aliados. É isso que tem que ser a política, tem que ter essa grandeza de olhar e dizer, no município X ou Y, lá nós vamos ter um candidato mais competitivo do que o partido A ou B, e a gente precisa abrir mão, é uma escolha. Né? Nós não podemos ser hegemônico ao cabo de ter candidatos em todas as capitais, candidatos em todos os municípios do Brasil. A gente precisa ter essa grandeza e fazer essas alianças que é tão necessária para o momento que a gente vive. Como eu disse há pouco, o parlamento tomou um gigantismo que a gente precisa estar juntos. E os partidos têm guardado as proporções, respeitando as posições, de ter essas alianças, e alianças sempre programática e sempre pensando quem tem melhor condição de disputar aquele município. As eleições municipais, eu acho que é um equívoco, alguns observadores fazem quando termina a eleição municipal, aí fazem essa análise. Não, porque o PT fez poucos prefeitos, ou então o partido que está no governo, seja, digamos, Bolsonaro, fez poucos prefeitos. Eu acho que a eleição municipal não tem o menor impacto na eleição federal. Descolado. É descolado. Então, essa leitura eu acho um equívoco, eu acho totalmente desprezível. Porque fez poucos prefeitos, então, portanto, está fraco para disputar a presidência da República. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual é a sua opinião? A opinião é que é descolada mesmo. A gente precisa estar sempre junto com os partidos que compõem a base do governo federal, abrindo mão ali, aqui, quem estiver melhor posicionado. Mas ela é descolada. Até porque a lógica do eleitor na eleição 20. municipal é a lógica local. Ninguém vota com polarização ideológica. Vota, saber, esse aqui é um bom gestor, está mudando, a proposta dele para mim, a cidade é boa, ruim. Mesmo porque se ganha um partido A ou B, uma capital, e ele vai mal, a chance do candidato que não ganhou de ter mais visibilidade e transferir voto é muito maior. Então isso foi descolado 20 para 22, mas se você voltar em 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010, você vai ver também descolou, né? Não foi
foi porque o Partido dos Trabalhadores elegeu um número grande de prefeitos em 24 que ganhou em 26. Sim. Né? Isso está demonstrado com 20 e 22. Então é descolado na minha cabeça, isso não conta. Agora, logicamente, se você puder ter um número maior de prefeituras, logicamente, todos nós Lógico, querem. evidente. Queremos. Eu vou ter que fazer o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. André, se por alguma razão o prefeito Eduardo Paes não o escolher para ser vice, há a possibilidade do senhor retornar a Brasília para o cargo de secretário de Assuntos Federativos? Voltamos em um minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o ex-deputado André Siciliano. Eu deixei uma pergunta no ar. Eu queria saber se não der certo essa tentativa de se tornar vice do Eduardo Paes, se por alguma razão o Eduardo Paes fizer uma outra escolha, se o senhor volta para o cargo de secretário de Assuntos Federativos em Brasília. Bem, primeiro, de novo, eu me descompatibilizei a pedido do presidente Lula, do meu partido, para tentar essa aliança aqui na capital. A aliança se dará, tendo o vice ou não, sendo do Partido dos Trabalhadores ou sendo da frente ou não, ela vai se dar, o PT vai seguir com o prefeito Eduardo Paes. Em relação a voltar, eu tenho aqui também que ajudar o meu partido à construção da eleição próxima de outubro. Eu sou soldado, mas a minha base política está aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai conversar, né? Meu ministro, a gente fala quase diariamente e eles estão ansiosos para que a gente possa compor a chapa aqui, mas estão também nos aguardando em Brasília. Então, a minha base é aqui, eu vou conversar com a minha família, vou conversar com o meu partido e essa decisão é um pouco mais à frente, porque antes disso vem a eleição no início de outubro. A sua base é aqui, a sua base é essencialmente aquela região de Paracambi. Eu queria falar um pouco agora da sucessão em Paracambi. O senhor tem um filho, que é o deputado Andrezinho Siciliano, que desponta, muito bem posicionado em todas as pesquisas para disputar ou vencer a próxima eleição à Prefeitura de Paracambi. Fala um pouco sobre isso, já tem um sucessor, para a sua base vai ser agora, ou pode ser, porque a eleição não aconteceu, portanto há sempre uma dúvida, pode ser, digamos, comandada agora pelo seu filho. Como é que o senhor interpreta essa sucessão, esse momento que tem um simbolismo muito forte, eu acredito, para o senhor, já que é um filho que está assumindo a posição de comando na cidade onde nasceu tudo, né, o seu projeto político? Então, Ricardo, primeiro eu sou demandado pela região norte, noroeste, sul fluminense, quase que diariamente, região serrana, todo o estado do Rio de Janeiro, que a gente fez um trabalho bacana ali como presidente da Assembleia, a gente deu atenção a todas as regiões. Logicamente, lá onde eu fui prefeito 2 mandatos, e tem um reconhecimento grande de aprovação do nosso governo ainda, passa de 80% de ótimo e bom, 80%, período que eu fui prefeito, essa análise lá, que o eleitor de Paracambi faz. Então, o Andrezinho, que se elegeu deputado estadual, que está trilhando uma carreira própria, e bom que se diga, ele é mais aplicado do que eu, conversa melhor do que eu, fala melhor do que eu, tem uma carreira brilhante, está muito bem, muito bem. Pesquisa é pesquisa. Se a eleição fosse hoje, eu diria que estaria resolvido, mas tem que ter pé no chão, chinelo da humildade, não calçar o salto. Que conselho você dá para ele, para o seu filho? Quer dizer, o senhor com essa trajetória enorme, o senhor veio da iniciativa privada, o senhor depois fez uma opção pela vida pública, percorreu tantos cargos, e que tipo de conselho o senhor dá ao seu filho que está começando agora, repetindo a sua trajetória? Primeiro, ouvir muito a população, né? Tá na base, você falou agora há pouco que as associações de moradores das favelas têm um movimento nos indicando uma vice, né? É ouvir, conversar, encaminhar, tentar resolver problemas, né? E ele tem feito isso com um relativo sucesso, né? Já nesse primeiro ano ele tem leis aprovadas na Assembleia Legislativa, leis em vigor. Ele tem feito uma conversa com todos os partidos, não só da base do governo, não só da base do governo federal, mas também de oposição, lá na Assembleia Legislativa. Isso constrói uma carreira sólida. Em Paracambi, ele está ouvindo a população, indo nos bairros, ouvindo e construindo um programa de governo. Isso é muito importante, porque você não vai precisar pagar um técnico para fazer o programa. Ele está em loco, ouvindo lá
o problema da educação, da saúde, da mobilidade urbana, da limpeza pública, da geração de emprego e renda. E ele tem feito isso em reuniões semanais com um grande sucesso, com reuniões com 500, 600, 700 pessoas debatendo o problema do bairro e da cidade. Além de Paracambi e também de Maricá, que são eleições que parece que têm, digamos, pelo menos a julgar pelas pesquisas, lideranças inequívocas de petistas, no Maricá, no caso o ex-prefeito Quaquá, e lá o seu filho, André Siciliano, quais são as cidades que o senhor acha que o PT pode ser bem sucedido nessa eleição no Estado? Japeri é prefeita. Japeri tem uma Exato, prefeita do PT. Tem outras cidades que o PT está em apoio, mas eu diria, por exemplo, Caxias, tem um candidato da federação. Da federação. Em São João do Meriti, tem uma candidata a madrinha pelo Partido dos Trabalhadores, madrinha do Pitoco, se lançou pré-candidata há menos de um mês, já passa de 5% de intenção de voto. Madrinha do Pitoco? E lá, São João do Meriti? São João do Meriti, tem que prestar atenção ali que você vai ver que ali ela tem chance. E ela já começa a pontuar em menos de 30, 45 dias, já passou de 5%. A intenção de voto lá, a eleição está muito dividida, muito aberta ainda. Mas a gente tem candidatos, apoiando candidatos da federação em outros municípios. E a gente, de qualquer forma, nós vamos crescer no Rio de Janeiro. Né? O senhor acha que o cinturão bolsonarista que tem na Baixada Fluminense vai ser rompido? Quer dizer, temos Caxias, eu não sei se tem Magé, no caso. Nova Iguaçu, nós temos um candidato competitivo lá, o Partido dos Trabalhadores. Da padaria, exatamente. Temos uma relação também excepcional com o prefeito. Mas essa aliança... O cinturão bolsonarista vai ser rompido? Não, Caxias, por exemplo. Essa coisa do cinturão é aspa, né, Ricardo? Porque isso já foi, o PT já teve muitos votos, né, na Baixada inteira, já tivemos na prefeitura do próprio Nova Iguaçu, por exemplo. Então, não é isso. A gente tem alianças como Magé, Belfor Roxo, Magé com o Renato Cozzolino. E a principal aliança, eu diria que é capital. Nós temos um candidato competitivo em São Gonçalo, que é o Dimas, né? Muito competitivo. Perdeu a eleição lá por menos de 0,5% em 2020. Logicamente tem um outro quadro. Agora é outro quadro, porque agora tem o prefeito agora, no comando, mas é um nome, mais difícil. Mas é um nome competitivo. Então, assim a gente tem feito também alianças em outras regiões do estado e a gente vai crescer. Vamos ter muitos aliados ganhando prefeituras e prefeituras também. Nós vamos... Quer mais que crescer 100%? Nós vamos crescer mais que 100% o número de prefeituras no estado do Rio de Janeiro. Qual é a avaliação que o senhor faz da relação do governo federal com o governo Cláudio Castro? O senhor esteve na LERJ, embora do PT, tinha uma relação cordial, às vezes um pouco turbulenta, mas tinha uma relação, de modo geral, cordial com o governador. Atendia nas questões que eram de interesse do Estado, não havia oposição por oposição. Como é que o senhor vê a relação do governo do Estado com o governo federal? Há uma questão da dívida do Rio de Janeiro que está sendo encaminhada junto ao ministro da Economia, que, enfim, não foi resolvida ainda. Há um projeto agora no Senado proposto pelo presidente Rodrigo Pacheco, para tentar encaminhar a questão dos estados de modo geral. Como é que o senhor analisa a relação Cláudio Castro com o presidente Lula, governos estadual e federal? Primeiro, o governador Cláudio Castro foi um dos primeiros governadores a serem atendidos pelo presidente Lula. Logo na primeira semana, eu estive lá, inclusive, juntamente, não entrei porque eu não quis participar da reunião, mas deixei ele sozinho lá. Foi o dia 9, no dia 10 de janeiro de 2023. Né? Depois aconteceram outras reuniões. Eu participei juntamente com os governadores e governadoras sobre o PAC, né? A retomada do PAC, não o PAC Seleções, que são 65 bi, mas o outro PAC que é 1,7 tri de investimentos. Então nós interagimos com todos os governadores, inclusive com o governador Cláudio Castro. A nossa secretaria, através do Conselho da Federação, construiu as opções para redução da taxa de juros, e o Conselho se reuniu com o presidente da República na última quarta-feira, há 2 quarta-feiras atrás. Foi um trabalho que nós conduzimos lá na minha secretaria, junto com os consórcios de governadores e também com as entidades municipalistas do Brasil. Foi uma solução que é trocar juros por investimentos em infraestrutura, trocar juros por investimentos em educação,
está bem conduzida, está pensando Tirar esses 4% de juros aí, reduzir. Que o Brasil não cresce 4%, é humanamente impossível. É impagável a dívida, né? Nosso tempo está se de esgotando. 4%. Agora imagina um juro de mais de 10%. Nós estamos falando de 4%. Então é isso. Impossível. Eu acho que a aproximação é boa, se conversa, se respeita as posições políticas. É uma relação republicana. Mas é republicana, assim como nós, na Assembleia Legislativa, pelo contrário. Nós conduzimos o Estado naquele momento mais difícil e a gente ajudou muito, não só o governador da ocasião, que era o governador Pezão, depois veio o governador Witzel e o governador Cláudio Castro. Tivemos poucos desencontros, eu diria que o principal desencontro foi na questão da concessão da SEDAI, que a gente queria de outra forma, porque nós não tínhamos o regime de recuperação. Sim. Então, mas foi pontual e a gente tem uma relação boa. Ex-deputado André Siciliano, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço, Ricardo. É o momento da gente falar um pouquinho do que a gente realizou lá em Brasília com o presidente Lula, com os ministros, ministras, juntamente com os governadores, prefeitos e prefeitos. Eu falei um pouquinho da caravana federativa, mas no fundo a caravana é tirar o governo federal de Brasília e levar na unidade da federação, aproximar o governo federal dos prefeitos e prefeitos. Ao invés dos prefeitos irem a Brasília, era Brasília que ia ao encontro dos prefeitos. Né? Essa relação com os ministros também é muito importante. É um novo horizonte. Estou aqui à disposição do meu partido, estamos discutindo aqui a possibilidade da aliança com Eduardo Paes, mas também estamos falando de eleições de 24 de outros municípios. É isso. Quero agradecer a oportunidade aqui. Muito obrigado por ter comparecido. Um grande abraço. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui nessa noite. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.